Olá, ouvintes da Rádio Guaíba, eu sou Paula Sá e começa agora o Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Faça Unifácil a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 5133-16-5000. Hoje vamos falar sobre um tema urgente. O Brasil vive uma explosão das apostas online com as chamadas bets. E junto com esse crescimento, aumenta também um problema silencioso, o vício em jogos de azar. Milhões de brasileiros já apresentam comportamento de risco, dívidas, ansiedade, rupturas familiares e muitas vezes tudo isso acontece dentro de casa, sem que ninguém perceba. A pergunta é, quando a aposta deixa de ser diversão e passa a ser doença? Para responder essas questões, eu converso com o psiquiatra Dr. Félix Kessler, professor da Faculdade de Medicina da URGS, chefe do Serviço de Psiquiatria de Adições do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e um dos autores da obra Adições Tecnológicas e Outras Adições Comportamentais. Dr. Félix, seja muito bem-vindo ao Viver Bem. Olá, muito obrigado pelo convite. Realmente o tema é relevante, preocupante, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E espero que a gente tenha uma boa conversa e possa esclarecer algumas coisas para a população, inclusive para profissionais da saúde, que estão na linha de frente tentando enfrentar esse problema que está batendo na porta aí dos postos de saúde, do centro de atenção psicossocial. E as famílias também muito preocupadas. Então, um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública. De acordo com o terceiro levantamento nacional de álcool e drogas, considerado uma das maiores pesquisas sobre dependências no Brasil, estima-se que 7% dos brasileiros com 14 anos ou mais se enquadram na categoria de jogo de risco ou problemático, o que representa cerca de 11 milhões de pessoas. Dr. Félix, o que esses dados mostram em relação ao vício em apostas? Que bom que vocês estão trazendo esses dados, porque realmente são os primeiros dados mais representativos da nossa nação. Foram mais de 16 mil pessoas entrevistadas no país todo, um estudo coordenado pela Unifesp, também em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. E a grande questão é que foi coletado isso em 2023, a gente está liberando os números agora. E o que a gente acha é que de 2023 para cá, os números podem ter aumentado bastante no que tange a apostas e bets. Então, provavelmente esses números já estão subestimados. Mas realmente mostrou ali que quase 1% da população já teria critérios diagnósticos para o chamado transtorno do jogo. Então, ou antigamente chamado de jogo patológico, que são pessoas que acabam perdendo o controle, que apostam mais do que gostariam, que gastam dinheiro relacionado a outras benesses que poderiam ter para casa e coisas de utilidade doméstica, por exemplo, para os filhos, ou mesmo compras. O pessoal do varejo está muito preocupado, tem uma estimativa de que mais ou menos 100 bilhões de reais no ano passado foram desviados do varejo para apostas esportivas e outros tipos de apostas que atualmente são as mais prevalentes. Então, fora os jogadores de risco que não têm ainda o diagnóstico, mas que com o tempo podem acabar desencadeando esse transtorno, que gera muita ansiedade, sintomas depressivos. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Ao longo da entrevista, né? Dr. Félix, apostar faz parte da cultura em muitos lugares aqui do Brasil, né? A gente lembra esses jogos, chamados jogos de azar, né? Como o jogo do bicho, apostas esportivas e loterias. Quando é que isso deixa de ser entretenimento e passa a ser um problema de saúde? Ótima pergunta. Realmente, a gente percebe que as pessoas que agora estão em contato com esses jogos altamente reforçadores, estimulantes, com bônus, com propaganda, com todo tipo de marketing associado, eles não conseguem parar, muitas vezes. E a família começa a ficar preocupada, vê que a pessoa gasta muito tempo e dinheiro, fica pensando no jogo, muitas vezes acaba tendo alguma alteração emocional, por exemplo, irritabilidade, ou tédio quando não está jogando, acha tudo muito chato fora do jogo.
Então a família, e principalmente pais de adolescentes, e teoricamente muitas dessas plataformas nem poderiam, nem devem ter contato com adolescentes, né, que são para maiores de idade, mas a gente sabe que por algumas vias os jovens também conseguem acessar. Então a gente está muito preocupado com essas populações, especialmente de jovens e até idosos. São mais vulneráveis. Que são mais vulneráveis e têm mais tempo, às vezes, para jogar. Outras coisas que podem acontecer nesse transtorno do jogo é mentir ou omitir informações importantes sobre os gastos, sobre tipo de crédito que está tendo acesso, às vezes até com agiota, que é muito mais preocupante, os juros que muitas vezes são abusivos, né? Abusivos e inalcançáveis. E acaba dependendo muito mais da família financeiramente. Então se torna um ciclo literalmente vicioso. Eu ia comentar isso, um ciclo vicioso, né? Gostaria que o senhor explicasse para os ouvintes como é que se caracteriza o transtorno do jogo. Existe um critério clínico bem definido hoje em relação a isso? Basicamente, todos esses sinais que eu estava citando agora são critérios também para transtorno do jogo. Então, os critérios clínicos são a apresentação da sintomatologia, de não conseguir parar, de pensar demais, de às vezes depender de outras pessoas. Todos esses que a gente está falando já são critérios. Uhum. A pessoa, claro que não é obrigada a fechar todos os critérios, pode fechar. Quanto mais critérios ela vai fechando, mais preocupante, mais grave a situação. E os prejuízos. Então a gente mede muito na psiquiatria, a gente patologiza, ou de certa forma, ou cria doenças muito baseadas em dois aspectos. Primeiro é o tamanho do sofrimento e o tamanho dos prejuízos. Então, a gente tem que estar sempre pensando assim, o quão sofrido tem sido e o tamanho do prejuízo, para si ou para outros. Aqui no caso do jogo, assim como outros transtornos psiquiátricos, às vezes até causam mais sofrimento e prejuízo em outros do que a si mesmo, e isso também tem um impacto social. E doutor Félix, por que algumas pessoas conseguem apostar de forma recreativa e outras desenvolvem dependência? Há uma predisposição já? O que pode, alguns aspectos que a gente poderia destacar aqui? Sim, várias das adições, ou praticamente todas, já têm estudos mostrando uma herdabilidade, né? Então, muitas vezes, alguns familiares, inclusive, também já jogaram, já apostaram, ou tem outras dependências químicas, um tio que abusava de álcool, ou era alcoolista. Então, tem uma herdabilidade para a adição. Que basicamente a adição, ela envolve dois sintomas principais, que é a questão da impulsividade, decisional, de agir muito sem pensar e sem avaliar bem os prejuízos no dia seguinte. Ou seja, uma certa inconsequência. E também a compulsão, que é no sentido de começar a ter aquele comportamento e não conseguir parar. Então, estou me lembrando aqui de um paciente que só ia jogar 1 ou 2 vezes e passou jogando da meia-noite às 6 da manhã e gastou muito mais do que ele tinha planejado. Então, impulsividade e compulsividade, ou compulsões, fazem parte desse espectro diagnóstico das adições. Até uma própria euforia, eu imagino. Sim, porque envolve muito o que a gente chama de sistema de recompensa cerebral. É um sistema que administra as expectativas. Então, quanto mais uma droga mexe com as expectativas, a famosa dopamina no sistema, né, chamado no núcleo accumbens, que de alguma forma ajuda a tomada de decisão futura, quando uma droga ou um comportamento, um jogo, promove essa expectativa, isso faz com que a pessoa tenha, o animal em si, pode ser macaco, ratos, ele tende a repetir aquele comportamento de forma impulsiva e compulsiva. E o jogo, além de ter aquela coisa mais direta, dopaminérgica, das luzinhas, da vontade... As músicas, né, vibrantes. Isso, do ganho imediato, do prazer, ele também tem uma coisa que é muito maior, que a gente não se dá conta às vezes, que é gerar uma esperança de mudança de vida. Né? Através do jogo eu vou prosperar e vou sair dessa situação que eu me encontro. Doutor Félix, as apostas online então mudaram esse cenário, né? O acesso fácil, anônimo, o jogo disponível o tempo todo,
ele aumenta, dobra esse risco? Dobra, triplica, quadruplica muitas vezes, porque junto com as apostas esportivas, hoje em dia a gente sabe que os pacientes, as pessoas em geral, têm acesso a cassinos online. E esses cassinos online é que estão causando muito desperdício de dinheiro. De alguma forma o cassino, roletas e vários tipos de jogos, alguns meio estranhos, chamado, por exemplo, Crash Games, de um aviãozinho que cai, eu tenho que adivinhar quando é que ele cai. É muito fácil de perder muito dinheiro rápido. E ele é muito aditivo, muito, vamos dizer, entre aspas, viciante. Porque pelo jeito, e quando ganha, ganha muito, mas quando perde, perde muito. Um outro critério interessante que a gente usa como sinal de alerta é uma questão de tentar recuperar o que perdeu. Os americanos chamam de chasing loss, que é caçar a perda. Agora que eu perdi, eu preciso recuperar. E isso entra num comportamento também compulsivo. Exatamente. Dr. Félix, por que é tão difícil parar, mesmo diante de prejuízos financeiros e emocionais recorrentes? Um dos motivos é que muitas pessoas acabam ficando cegas e ficam com uma sensação quase onipotente de que eu vou dominar o algoritmo. E, na verdade, o algoritmo ele é muito personalizado e ele vai permitindo que a pessoa ganhe para que ela realmente tenha essa sensação de que ela domina. E quanto mais eu sinto que eu domino aquilo, mais eu fico imerso e mais onipotente e cego eu vou, de alguma forma, ficando naquela plataforma. Então, é uma forma até exatamente de manter esse comportamento, a própria lógica do jogo é trazer essa pessoa para que ela continue e vai moldando. Eu deixo ganhar algumas vezes, né? Vai indo ali. Como se fosse, vamos dizer assim, os americanos têm uma expressão que se chama flow, que é ficar em um fluxo mental em que tu te diverte, tem um desafio alto e baixo, como nos videogames eles utilizam muito isso. Isso faz com que a pessoa vá desligando a mente racional, desligando o que a gente chama do pré-frontal, da representação de que eu posso perder, e a pessoa vai ficando quase que hipnotizada, como acontece no videogame. E também tem outros mecanismos aditivos das plataformas, que é, por exemplo, jogar em grupo, que é uma coisa que engaja muito. Ou, por exemplo, o que eles chamam de quase ganhos, quase vitórias, que tu aposta 100 e aí gira um caça-níquel e tu quase ganha, os números quase deram, dá uma sensação de que, bom, estou muito perto, eu vou ganhar na próxima. Como se fosse um bônus ali, né, também. Sim. E as vitórias enganadoras, que são aquelas que eu apostei 100 e ganhei 70 e ganhei um monte de pontos, de estrelas, brilhos, parabéns, e eu fico feliz, olha aqui, apostei 100 e ganhei, só que tu postou 100 e ganhou 70, tu perdeu 30. Mas a comemoração é tão grande que eu fico feliz porque eu ganhei eu tenho gratificação ali do jogo. Agora a gente trazendo aqui para a questão familiar. Quais são os principais sinais de alerta que os familiares devem observar, né? O senhor tinha comentado que a mentira costuma fazer parte desse quadro. Em que momento a família deve se preocupar e agir? Sim, por exemplo, isolamento social, ele está mais distante, jovem, falei ele porque 80% do nosso público tende a ser homens ainda. Mas existem jogos que as mulheres gostam. Antigamente a gente atendia muito senhoras que iam no bingo. Eu ia comentar os bingos. Porque gostavam do ambiente, do estilo do jogo. E eles estão desenvolvendo cada vez mais jogos para que possam abarcar esse público feminino e também os idosos, que muitas vezes já não têm uma capacidade cognitiva para fazer todos os cálculos e conseguir bater a banca, como se diz, né? Uhum. E o que a gente tem visto é que o marketing evoluiu muito e essas plataformas e a indústria como um todo, toda a indústria tech, ela vem usando a neurociência da motivação para captar a atenção das pessoas e ganhar dinheiro com a atenção.
isso vale para todos os jogos. Então isso tem uma engrenagem, e já começando já na tenridade, dizendo assim, né, doutor? Quer dizer, os jovens são vítimas desse ambiente digital e os aplicativos influenciam diretamente nesse comportamento. Sim, os jogos de videogame já vão ensinando desde pequeno como é que se joga, como é que se ganha, o que é mais interessante, o que é mais divertido, e vai treinando o cérebro para apostas futuras. A respeito disso, eu encontrei alguns dados aqui interessantes da gente comentar sobre a adição em jogos, que os adolescentes têm até 4 vezes mais chances de desenvolver transtornos de jogo ao serem expostos a essas plataformas. Sim, realmente isso vale inclusive para o uso de várias drogas também, porque o adolescente, a criança, ela demora para amadurecer a córtex cerebral, especialmente nessa região pré-frontal, em que a gente pode representar melhor o futuro e poder ter um controle mais racional do comportamento. Isso hoje em dia os estudos estão falando que a córtex evolui ou amadurece até em torno de 25 anos de idade. Então, idealmente, do ponto de vista neurocientífico, jovens não deveriam ter contato com substâncias e jogos tão aditivos antes dos 25 anos. Imagina. O que é uma coisa irreal. Exato. Dentro da nossa sociedade atual. Só que isso começa muito cedo. Exatamente. Dr. Félix, quais são os impactos mais graves, emocionais, sociais e financeiros que o senhor tem observado nos pacientes, no seu grupo, no seu consultório? Bom, o primeiro e mais óbvio é a questão do aumento dos níveis de ansiedade ou estresse, né? As pessoas muito estressadas, isso vale para muitos, inclusive a gente vê profissionais da saúde que estão jogando, que estão brincando nesses caça-níqueis, e as pessoas estressadas porque começam se divertindo, depois começam a perder, e um dinheiro que é importante para a família, é importante. Então, primeiro isso, depois dívidas, o endividamento que muitas vezes está se transformando em inadimplência e que acaba no Serasa, no SPC, acaba muitas vezes tendo que pedir demissão. Agora a gente está vendo esses consignados CLTs, as pessoas estão pedindo demissão para não pagar dívidas de empréstimos, em que faz com que ele não possa ser recontratado pela CLT, porque é um problema para as empresas que precisam dessas pessoas. Então é uma reação em cascata, um efeito cascata de tudo isso, que não é somente das apostas. Devastador. Que é devastador. Então a família fica extremamente também preocupada e muitas vezes deprimida. Vários familiares, como acontece com drogas, uso de drogas pesadas, a família vai se deprimindo por ver o caminho e a jornada que aquele indivíduo está se desviando, vamos dizer assim, né? A família adoece junto, né? Adoece junto e se preocupa em ver um talento perdido e um futuro desperdiçado. Porque eu vejo um jovem inteligente, cheio de potencial, e que eu estou vendo que não vai poder mais trabalhar, não vai poder ter uma carteira assinada, não vai poder desenvolver os seus talentos, não vai poder fazer, às vezes, o curso, não vai ter dinheiro para fazer o curso. E isso, então, é muito, muito preocupante. E em relação à recuperação, a família tem um papel central, né? Por onde começar esse resgate, Dr. Félix, diante de um cenário assim, familiar? Como fazer esse caminho? O primeiro desafio é conseguir se conectar. Como é que a gente se aproxima de alguém sem julgamento e com empatia para que ela se sinta à vontade de nos contar o que está acontecendo? Porque ao contrário do uso de substâncias, eu trabalho já há 30 anos com a questão das drogas, que a gente enxerga os prejuízos na faces, ou no dia seguinte, na ressaca, no repé, como dizem os pessoal que usa droga, a gente enxerga. Bom, ele usou alguma coisa, ele está mal. Na questão das apostas, a gente não enxerga, porque o problema está na conta bancária. Então, uma das coisas mais importantes, a gente tem visto na prática clínica, para poder tomar alguma medida em prol daquele paciente, é pedir acesso a essas contas para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver qual é o montante, quanto que tu já gastaste, o que tu está devendo, por que estão te ligando tanto, por que estão te cobrando, quanto que estão te cobrando.
Não te preocupa, tá tudo bem, vamos dizer. E aí quando vai ver não era 5.000, era 50, ou 100, ou 200. E aí o cenário é outro. Como é que eu vou pagar isso? E, doutor Félix, em relação a essa questão do tratamento para o transtorno do jogo, quais são as abordagens que têm dado mais resultado hoje? Em geral, são abordagens multidisciplinares, que envolvem o apoio social, o apoio da família, com, às vezes, psicólogo de família, a psicoterapia do indivíduo, grupos de autoajuda para o paciente, para a família. Então, eu diria que é algo bastante complexo. A gente seria ingênuo da nossa parte achar que um terapeuta ou um psiquiatra vai resolver sozinho. O Dr. Félix vai receber um paciente e vai resolver sozinho o caso, só aconselhando o paciente ou a família. Geralmente é algo muito mais complexo, que envolve uma trama emocional e conflitos dinâmicos complexos que a gente tem que abordar por várias vias. E outro aspecto também é que a pessoa precisa querer ajuda, né? Ou a família também iniciar esse processo. Isso seria importante. Sim, a gente diz que as adições, mais do que a chamada doença cerebral, são transtornos das escolhas. São pessoas que têm dificuldade de administrar escolhas em prol de um futuro mais próspero. Em geral, a escolha acaba sendo um pouco mais hedonista e imediatista. Hedonismo no sentido de busca de prazer imediato. Então, são pessoas que têm essa tendência de uma impulsividade decisional em prol do hoje, que está muito divulgado, inclusive na cultura atual. Vamos ver o agora e tal. Sim. Imediatismo, Só né? que... e o futuro, como é que fica? E agora, pegando esse gancho, podemos falar em cura do transtorno ou é um tratamento, um processo contínuo, até de vigília, né? No que tange às apostas, com o tratamento bem especializado, ao longo das sessões, às vezes cai uma ficha muito grande e a pessoa diz, meu Deus, como é que eu me meti nessa? Tem um insight, às vezes, e quando realmente cai a ficha, ao contrário da droga química, a pessoa, às vezes, diz, olha, eu nunca mais vou apostar, nunca mais vou jogar, porque eu, pelo menos, não consigo administrar. E, então, tenho visto alguns casos de recuperação, não vou chamar de cura, mas que a pessoa permanece por longo tempo enxergando o que não faz mais sentido na vida dela, enquanto outras drogas são um pouco mais difíceis. E, doutor Félix, eu gostaria que o senhor explicasse como é que é feito o processo de encaminhamento e atendimento às pessoas com transtornos mentais relacionados aos jogos de azar junto ao serviço de psiquiatria de adições do Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas como um todo, então ele faz parte da rede de atenção psicossocial, né? E a gente costuma receber pacientes através da regulação do município e principalmente dos centros de atenção psicossocial, dos postos em saúde, vários equipamentos que o município oferece, podem encaminhar para a nossa triagem lá do hospital. Então nós vamos agora começar então a fazer grupos para jogadores e apostadores. Então é uma novidade, uma inovação que nós estamos desenvolvendo, que é então grupos específicos para apostadores. Quer dizer, junto com a atenção primária, então esse cuidado é fundamental, né? Sem dúvida. E os profissionais da saúde também vão poder ter acesso, vamos dizer, até ao grupo de atenção primária, vai ter algum programa nesse sentido, até de orientação? Sem dúvida, a gente está publicando várias cartilhas, vários artigos, tem alunos de doutorado publicando artigos, a própria Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas está se envolvendo, o pessoal do LENAD também está publicando artigos e cartilhas, o Ministério da Saúde, então já tem bastante informação nas redes, vocês podem acessar gratuitamente pelo Google mesmo e outros plataformas. Para buscar as cartilhas de aconselhamento nessa questão de adição. Doutor Félix, para a gente finalizar aqui, o que faz a diferença real na recuperação de uma pessoa viciada em apostas? Primeiro passo é, como diz os 12 passos do AA, é reconhecer que está com problema.
e pedir ajuda. Então, esse é o primeiro passo, essa é a grande diferença. A gente vê pacientes que estão há muito tempo e ainda não reconhecem que tem problema, que estão com transtorno. Então, esse é o grande diferencial para gerar motivo para a ação, que é motivação para a ação de recuperação. Doutor Félix, muito obrigada pela conversa aqui, tão útil para os nossos ouvintes, né? São temas que a gente tem que continuar abordando, porque a gente sabe da gravidade do problema. Quero contar com a sua presença outras vezes aqui no Viver Bem. Muito obrigado, sempre um prazer. E lembre-se, mês da saúde Unimed Porto Alegre. Viva a sua saúde todos os dias. Fica aqui uma mensagem importante: o vício em apostas é um problema de saúde, não é falta de caráter e tem tratamento. E mais do que isso, ninguém precisa enfrentar essa situação sozinho. A informação, o acolhimento e fortalecimento dos vínculos fazem toda a diferença no processo de recuperação. Eu conversei com o psiquiatra Dr. Félix Kessler, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. No próximo bloco do Viver Bem Guaíba, continuamos falando de saúde com mais informação e especialistas convidados. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, o seu espaço de informação, saúde e qualidade de vida, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Faça Unifácil a partir de R$ 56,81. Saiba mais, ligue 5133 16 5000. E hoje o nosso papo é sobre um tema que está em alta, que gera muita curiosidade e também muitas dúvidas: o uso das chamadas canetas emagrecedoras e os desafios da reeducação alimentar nesse cenário de inibição do apetite. Esses medicamentos, conhecidos como análogos de GLP-1, têm sido cada vez mais utilizados. Mas afinal, eles substituem uma alimentação equilibrada? São uma solução definitiva? E o que muda no comportamento alimentar de quem faz uso desses produtos? Para nos ajudar a entender tudo isso, eu recebo a nutricionista Ana Kraus Penhar, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em nutrição clínica e comportamental. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada pelo convite. Uma honra poder vir aqui conversar com você sobre esse tema, que é, de fato, um tema muito atual, tá muito em alta, e a gente acaba tendo muitas dúvidas, né? Eu recebo os pacientes hoje realmente um pouco perdidos em que informações são verdadeiras, quais informações são falsas. Exatamente. Então, eu acho que a gente trazer essa questão da importância do acompanhamento nutricional é imprescindível, né? Perfeito, perfeito. Acho que até a gente já pode partir da primeira pergunta, eu acho, aqui, né? Que em relação aos análogos do GLP-1, né? E do ponto de vista da nutrição, como é que tu tens observado na prática clínica a chegada das chamadas canetas emagrecedoras? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é a gente explicar um pouco o que são esses medicamentos, né? Exato. Até pra gente desmistificar algumas coisas e alguns pensamentos que as pessoas normalmente costumam ter. Então, o próprio termo caneta emagrecedora a gente acaba não usando tanto, e eu não gosto tanto desse termo, porque eu vejo como as pessoas acham que é um milagre. Então eu vou usar uma caneta e ela vai, entre aspas, entrar dentro da minha célula e retirar a gordura. E não é assim que ela funciona. Então isso é bem interessante da gente entender o que é o GLP-1 e qual é o efeito dele, porque né? ela foi criada para a questão do diabetes. Perfeito. Então ela veio inicialmente justamente para a questão do diabetes, e o GLP-1 ele é um hormônio que a gente chama ele de hormônio da saciedade. Então a principal função do GLP-1 no nosso corpo, inclusive a gente já produz ele naturalmente. Então quando a gente come um alimento, a gente produz GLP-1. Então a gente vai comendo e vai tendo aquela sensação de saciedade. Só que em algumas pessoas essa sensação ela não é tão pronunciada, especialmente pessoas que têm obesidade, esse eixo é um pouco desregulado. E a gente tem a questão também do GLP-1 também a retardar o esvaziamento gástrico, então a gente fica com a comida mais tempo dentro do nosso estômago, e isso dá aquela sensação de plenitude. Então parece que eu comi, eu não preciso comer de novo, então eu fico por mais tempo saciada. E além disso, né, Paula, como tu trouxe ali a questão do diabetes, ele também aumenta a nossa secreção de insulina e reduz a secreção de glucagon. Então isso ajuda realmente na questão ali do diabetes. Então ele veio para isso, mas acabou que se percebeu no consultório mesmo que as pessoas perdiam muito peso, né? Porque antigamente a gente não tinha um tratamento realmente eficaz para obesidade com medicamento, como a gente tem, por exemplo,
para hipertensão, para diabetes. A gente tem medicação para essas doenças. Só que para obesidade a gente não tinha. Então ficava aquela coisa um pouco assim, foco, força e fé, fechar a boca e emagrecer, sabe? Então não tinha uma medicação realmente efetiva para isso. E aí, de fato, os dados são muito importantes de que as canetas, né, com ali o acompanhamento correto, com o uso correto, com o endócrino, com o nutricionista, etc., elas podem nos levar a perdas de 15% quando a gente fala ali do Ozempic, do Wegovy, do nosso peso inicial. E aí, quando a gente fala do Mounjaro, né, que é a tirzepatida, até 22%, 25%, dependendo ali do caso. Imagina. Então, é muito peso, né? Quando a gente pensa 25% do peso, é uma quantidade muito importante mesmo. Então, a gente precisa entender que são medicamentos realmente muito revolucionários. Eles vieram pra ficar, então não tem como a gente lutar contra isso. E o nutricionista, ele não é o profissional que vai perder emprego pelas canetas. Muito pelo contrário. As pessoas precisam de orientação correta, porque se a gente não tiver o uso correto, a gente vai ter o reganho, a gente vai ter, enfim, que são pontos que a gente vai trazendo aqui na entrevista, né, Paulo? E Ana, pra gente já pegando esse gancho, como é que esses medicamentos impactam no comportamento alimentar dos pacientes no dia a dia? Perfeito. Acho que a primeira questão muito importante da gente entender é a questão do apetite. Então, as pessoas realmente, o medicamento é muito forte na inibição do apetite, então os pacientes comem muito menos. A quantidade que tu consegue comer, então a pessoa comia um prato com arroz, feijão, com carne, com salada, hoje a quantidade que ela consegue comer, às vezes, é metade ou menos da metade do prato. Então, a pessoa sente uma sensação de saciedade muito grande ao longo do dia. Ela realmente não sente fome. E isso é um ponto muito importante, porque a pessoa ter menos apetite não necessariamente vai fazer com que ela não coma. Então, a caneta, ela pode inibir o teu apetite, mas se eu comer sem apetite, eu não tenho um emagrecimento. Então, tem pessoas... Entende? Esse é o cerne da questão pra gente trazer aqui. Exatamente. Se a pessoa comer por questões emocionais, muitas vezes. Ou, eu não tenho apetite, mas aí quando eu como alimentos que não são alimentos interessantes caloricamente, nutricionalmente, eu posso não ter um emagrecimento. Mas além da parte do apetite, duas coisas são muito importantes. Ele reduz muito o que a gente chama de ruído alimentar, que é aquela vozinha na nossa cabeça que fala assim, come um doce agora. Eu tô trabalhando, eu já penso, qual é a próxima coisa que eu vou comer? Qual é a minha próxima refeição? E se eu fosse lá na cozinha e beliscasse balas, por exemplo, ou se eu pegasse um chocolate agora. Então, esse ruído alimentar, que é essa voz na nossa cabeça, os relatos é que diminui muito. Eu tenho a fala de uma paciente que ela trouxe assim, Ana, parece que eu parei de pensar em comida o tempo inteiro. Então, isso é muito importante, não só para a questão do emagrecimento, mas também... É a questão do cérebro, né? A região. É a questão cerebral. Então, ele atua também nessa parte cerebral, que é o nosso centro de fome e saciedade. Então, o medicamento, realmente, ele é muito potente. Ele vai muito além da inibição do apetite também, tem isso. E até a questão da palatabilidade, né? Porque ele reduz aquela vontade de um alimento mais palatável. Então, no chocolate, de um fast food... Os ultraprocessados. O álcool também. Tem vários relatos de pacientes que reduziu muito a vontade de beber. Parece que tu perde, assim, vontade. Então, realmente, é um medicamento que altera o nosso centro hormonal mesmo e de saciedade do cérebro. Então, isso é um ganho muito importante, né? Com certeza. E a gente falando no risco da inadequação nutricional, né? Já que muitos pacientes relatam uma redução importante do apetite, como é que isso ocorre? Perfeito. Justamente, é muito importante a gente cuidar, porque dá pra gente emagrecer comendo menos de alimentos que não são interessantes. Então, foi o que eu te falei. A gente pode emagrecer comendo menos pizza, hambúrguer, chocolate, porque tu vai comer uma quantidade menor e tu até vai atingir o resultado. Então, tu vai emagrecer porque tu tá comendo uma quantidade menor. Só que eu não estou batendo as minhas metas de proteína, a minha necessidade diária, fibras, de cálcio, de ferro, de fibras, de zinco, de potássio, de magnésio. Então, começa a ficar uma situação que tu come tão pouco que o teu corpo não tem mais da onde tirar esses nutrientes. Faz escolhas erradas. Faz escolhas que não são tão interessantes, então tu acaba ficando com pouco nutriente no teu corpo, e aí teu corpo precisa de ferro para circular o teu sangue, para circular o oxigênio no sangue. Então, eu começo a ter mais cansaço, mais fadiga, a unha fica mais fraca, começa a ter, às vezes, mais tontura. Queda de cabelo. Constipação, justamente pela questão das fibras que tu trouxe, perda de massa muscular. Então, são muitas as consequências da gente não mudar a nossa alimentação ao longo do uso do medicamento. Então, acho que a ideia é a gente olhar o medicamento como uma janela de oportunidade. Então, assim, eu tô com menos apetite. Quem sabe eu não escolho uma mudança alimentar e mudar o meu estilo de vida para algo que eu consiga sustentar depois também, sabe? Também é importante dizer que não é para qualquer pessoa. Que, tipo, eu quero perder 3 quilos porque eu quero caber no vestido do casamento. Com certeza. E nisso, né, acho que o nutricionista
vai conseguir também te orientar nesse sentido, e o próprio médico endócrino também acredito que seja papel dos médicos também trazer isso pro paciente, no sentido de, olha, esse medicamento é um medicamento para tratar a obesidade. Se tu quer perder 3 quilos, daqui a pouco fazer uma reeducação alimentar, daqui a pouco fazer uma dieta ali de déficit calórico com um nutricionista orientada para tua rotina, com as metas de proteína, com as metas de fibras, com as metas de carboidratos, vai fazer muito mais sentido para ti, até para tu, né, não ter o custo, não ter a questão toda da aplicação, do remédio. Então, muitas vezes, não faz sentido realmente a gente pensar nesse remédio para pessoas que já têm um peso eutrófico, né, um IMC ali eutrófico. A gente vai pensar nesse caso para pessoas que têm um IMC de fato de obesidade, que é uma doença crônica, que é uma doença progressiva. Então, aí sim a gente tem essa indicação. Do contrário, a gente vai tentar ir por tratamentos pensar mais naturais, em termos de tratar a doença, né? Perfeito, Paula, Saúde. perfeito, exatamente. E Ana, na prática, assim, quais são os erros mais comuns que tu tens observado nos pacientes que utilizam essas medicações? Vamos lá, Paula. Eu digo que a gente tem 2 perfis de pacientes, né, que vêm usando a medicação. A gente tem um perfil de paciente que pensa muito na questão ali, eu vou usar como essa janela, eu vou mudar meus hábitos alimentares, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou me exercitar, e isso vai me trazer um resultado duradouro. E a gente tem o pessoal do milagre, que sempre existiu, que sempre teve, mas que de fato a gente viu que com o medicamento sendo algo que a gente vê de fato um resultado muito expressivo, existem pessoas que acabam indo pensando justamente, eu vou usar e eu não vou cuidar mais nada. Eu vou ir usar o medicamento e ele vai fazer o milagre por mim. E aí nessas pessoas a gente acaba vendo alguns erros, entre aspas, né? Que eu anotei aqui, que eu acho que são 4 os principais. O primeiro é a gente apenas comer muito pouco, que foi o que eu te falei. Então a pessoa mantém o mesmo padrão que ela já tinha, de fast food, de ultraprocessados, etc., só que numa quantidade menor. Isso vai levar a uma inadequação nutricional. A pessoa vai ter deficiências nutricionais importantes que podem levar a esses sintomas que a gente falou. De cansaço, de queda de cabelo. A perda de peso que ela vai ter não vai ser uma perda de peso saudável. Então ela vai só comer menos e aí sim, em algum momento, que nem tu trouxe, né? Ela resolver tirar o remédio, tu não mudou os hábitos. Exato. Então tu vai voltar a comer tudo que tu comia antes, né? E tu vai ter um reganho bem mais rápido. Então acho que esse é o primeiro erro. O segundo erro é a gente não ingerir a quantidade adequada de proteínas, que a gente também vai, né, falar um pouco mais depois, mas isso é assim... muito comum a gente ver, então, como a gente falou, a pessoa às vezes fica ali na base de, eu vou comer bolachinhas, né? Vou comer alimentos que são realmente mais pobres em proteínas e a gente não tem esse consumo importante para segurar nossa massa muscular. Então, em um processo de emagrecimento, a gente vai perder massa muscular. É normal e é esperado. Só que tem maneiras da gente minimizar essa perda. Por exemplo, com o consumo adequado de proteínas. Então, acho que esse é o segundo erro mais importante. O terceiro é a gente não ingerir a quantidade adequada de fibras, frutas, vegetais, aveia, chia, linhaça, sementes, tudo isso ajuda no nosso trânsito intestinal. Se eu não consumo fibras de uma forma adequada, eu vou ter constipação. Então, eu tenho pacientes que têm chegado no consultório, às vezes, indo ao banheiro uma vez na semana para evacuar. Exatamente. Então, acaba sendo uma situação muito mais complicada e aí traz outras questões ali de qualidade de vida, né? De dia a dia, porque é muito ruim, né? E até de comprometimento mesmo com a saúde, né? Outros órgãos também. Perfeito. Então não é saudável a gente ir ao banheiro uma vez na semana, né? A questão da microbiota intestinal é muito importante a gente cuidar. Então as fibras também, isso é algo que a gente vai sempre, como nutricionista, priorizar que o paciente consuma uma quantidade adequada de fibras, frutas, verduras, colocar isso de fato na rotina também vai ajudar no controle do peso depois, quando a pessoa quiser, por exemplo, parar a medicação. E daí o quarto é justamente a gente não aproveitar esse momento metabólico favorável para fazer essas mudanças de estilo de vida. Então, acho que esses erros, assim, são totalmente possíveis da gente evitar se a gente tiver um acompanhamento correto e um acompanhamento com o nutricionista, que organize ali o plano alimentar, que nos dê ideias, às vezes, de organização, né, de como fazer de uma forma vida real, né, porque às vezes a gente pensa, alimentação saudável é difícil, mas não precisa ser. E Ana, quando a gente entra para essa questão da ingestão de proteínas durante o uso dessas medicações, tem algum cuidado especial? Temos, Paula. Como eu falei, num processo de emagrecimento, a gente vai naturalmente perder massa magra. Quando a gente perde peso na balança, a gente não perde 100% de gordura. Um pouco é gordura, um pouco é água, então resíduos, né, líquidos, e um pouco é massa magra também, massa muscular, né? Quando a gente pensa em massa muscular, se eu não tenho duas coisas que seguram a nossa massa muscular, eu vou perder uma quantidade provavelmente muito maior. A estimativa é em torno de 20 a 30% de perda de massa muscular dentro de massa magra, né? Que daí entra líquidos também, dentro de um processo de emagrecimento. Isso é bem alto, né? E é bem alto, exatamente. A gente pensa, eu vou perder 5 quilos, que vai ser 5 quilos de gordura. Normalmente não é. Vem um pouco de água, vem um pouco de massa muscular também. Mas tem duas coisas que a gente pode fazer justamente pra gente conseguir manter isso. O primeiro é atividade física de força.
Então a gente pensar em academia, ou em crossfit, ou em funcional com força. Então a gente pensar em treino resistido mesmo e o consumo adequado de proteínas. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes da gente tentar fracionar ela ao longo do dia. Porque se eu como proteína, por exemplo, só no almoço e no jantar, e aí no café da manhã eu não como nada, e no lanche à tarde eu não como nada, eu tenho uma janela muito grande de horas que eu fico sem consumir proteína, sem dar o que a gente chama para o metabolismo de pulsos proteicos. Então esse pulso é um consumo de proteína ali, por exemplo, um whey protein, um ovo, um queijo um pouco mais proteico. Um iogurte. Então a gente pensar justamente nessas fontes. Ou um sanduíche com frango, com atum, com carne moída. Então, se eu fico muitas horas sem ingerir proteína, o teu corpo vai catabolizando aquela massa muscular, vai deixando ela aí, digamos assim. E aí, se eu tô sempre dando esses, como se fosse pulsos mesmo, a gente consegue manter ela de uma forma mais concreta mesmo e a gente não tem essa perda tão grande. Então, eu gosto muito de dizer o fracionamento de proteínas ao longo do nosso dia, é muito importante. E já pegando também essa questão da hidratação, isso é fundamental, Perfeito, né? Muito fundamental, Paula. E a questão do remédio é que ele também inibe um pouco a sensação de sede, justamente porque o centro da fome e o centro da sede, até às vezes a gente mesmo confunde essas sensações. Então, muitas vezes a gente tá com sede, faz um tempão que a gente não bebe água e a gente acha que é fome. E aí tu vai lá na cozinha e pega uma bala e acha que tá com fome, mas na verdade não tomou água desde o início do dia. Então a gente confunde a fome com sede, isso são sensações parecidas pro nosso cérebro, e justamente quando a gente tá usando o medicamento, a tendência é, como tu também já tá com tudo um pouco mais parado no teu estômago, né, tu tá com esse esvaziamento gástrico mais demorado, parece que tu tá sempre cheia. Então não dá vontade de tomar muita água, né, mas é muito importante que a gente beba, porque ela é importante para todos os sistemas do nosso corpo. A água, por exemplo, pro nosso sangue, se a gente não bebe água, o nosso sangue fica mais viscoso, então demora mais para os nutrientes chegarem no cérebro, nas nossas extremidades. Então a água, ela é essencial para todos os nossos sistemas, e uma regra de bolso que eu digo para que a gente possa nós mesmos calcular quanto a gente precisa de água é a gente fazer 35 ml vezes o nosso peso. Então, por exemplo, eu tenho 57 quilos. Eu faço 35 vezes 57, vai dar lá, acho que 1.900 para mim, por exemplo. E aí cada um pode fazer o seu próprio cálculo para ter uma ideia. Até para os nossos ouvintes. Até para os ouvintes poderem já irem calculando quanto de água eles precisam. Sim. Então, assim, não é que tu precise necessariamente iniciar nessa meta, né? Às vezes a gente bebe muito pouco e aí a meta parece muito distante. Mas tentar ir aumentando para chegar nela em algum dia, né? E ainda mais reforçando para quem tá fazendo uso das canetas, né? Com certeza, com certeza. E agora o inverno chegando também acaba que diminui um pouco a sensação de sede. Então, é muito importante a gente ter o cuidado de ter a garrafinha de água conosco. E, Ana, em relação a esses alimentos que devem ser evitados, Perfeito. Para quem está usando as medicações. Maravilha. Especialmente pensando, como a gente estava falando ali, que a nossa comida ela demora mais para digerir. A gente vai tentar evitar alimentos que podem nos gerar mais azia, mais refluxo. Então a gente pode pensar especialmente em alimentos mais gordurosos. Então alimentos como frituras, então uma carne mais frita, uma batata frita, uma polenta frita. Então esses alimentos mais gordurosos ou feitos mesmo com muito óleo. Então isso são alimentos que tendem a dar mais azia, a gente ter mais refluxo. A gente evitar alimentos muito condimentados também, então muita pimenta, alimentos mais fortes mesmo podem dar essa sensação também de azia. Alimentos gaseificados, como água com gás, por exemplo, às vezes pode gerar a sensação de mais gases também. Então também é algo da gente avaliar se a pessoa tem gases com essa medicação ou tem sentido um pouco mais, sentindo mesmo mais gases, a gente evitar isso. E os ultraprocessados também, então a gente pensa aqui em biscoito recheado, em waffle, em sorvete, em nuggets, em mortadela, salsicha, todos esses alimentos que são muito prontos, eles concentram muitas calorias em pouco alimento. Então é um alimento que tu pode até estar comendo pouco, mas tu vai estar comendo caloricamente uma quantidade muito grande e isso pode até travar o teu emagrecimento. Então são alimentos que eu não recomendo. O nosso lema, digamos assim, pode ser descascar mais e desembalar menos. Então eu pensar mais em comida de verdade mesmo, arroz, feijão, iogurte, leite, prato ovos, bem frutas, colorido também, prato né? bem colorido, exatamente. E a gente retomando, então, os alimentos que são especialmente recomendados para garantir saúde e bons resultados durante o tratamento. Perfeito, Paula. Justamente isso. A gente fazer a base da nossa alimentação de uma alimentação mais natural. Então, eu gosto muito de trazer até a divisão do que a gente chama de prato saudável. Muitas vezes a gente vai nos servir no prato e a gente coloca o quê? Coloca ali macarrão, coloca carne e não coloca nada. E uma folha de alface e uma rodela de tomate. Para quem está usando esses medicamentos, é muito pouca
pouca fibra. Então eu não vou conseguir, por exemplo, ir ao banheiro com uma folha de alface e uma rodela de tomate. Então a gente pode dividir o nosso prato, a gente chama de 50% de legumes, vegetais, crus e cozidos. Inclusive os vegetais cozidos, eles são muito interessantes porque eles têm uma fibra solúvel, que ajuda mais a formar o bolo fecal e a gente ter mais facilidade de ir ao banheiro. Então eu recomendo muito abobrinha cozida, berinjela, cenoura, todos os vegetais que a gente pensar que a gente consegue fazer eles cozidos, eles são opções legais. E aí a gente vai ter 25% do prato ali de carboidratos, a gente pensa no arroz, no feijão, no macarrão, na batata, enfim. Então a gente pode colocar ali em 25% do prato e nos outros 25% proteínas mais magras. Então optar por um peito de frango, por sardinha, por atum, que estão na lata ali, então daqui a pouco é uma facilidade, né? É mais acessível. Carnes de gado mesmo, mais magras, então a gente pensar num patinho, numa alcatra, daqui a pouco num músculo, então carnes de fato mais magras e aí evitar as carnes mais gordas. Chuleta, costela, carne de acém, que também tem a moída, que é um pouquinho mais gordurosa, a sobrecoxa com pele, então se a gente puder retirar a pele, então são alimentos bem chave, assim. A gente pensar justamente nos alimentos proteicos, então nos ovos, nos iogurtes, queijos brancos, né? O queijo Minas é bem interessante. Até a gente trocar, por exemplo, a manteiga e a margarina por laticínios, então um creme de ricota. A gente pode usar o queijo Minas, o queijo Quark. Né? Exatamente, Paulo. Então a gente tem uma gama bem grande de trocas pra fazer. E até a gente trazendo essa questão do ovo, né? Que é sempre aquela coisa do inimigo e do vilão. Como é que entra essa questão da quantidade? Perfeito, Paulo. Eu acho que assim, o ovo, ele passou por todas as fases, né? Quando a gente olha na nutrição, ele já foi vilão, ele já foi mocinho. Mas quando a gente pensa em uma alimentação saudável, o ovo não é o vilão, muito pelo contrário. Num contexto de canetas, a gente pensa que a gente precisa de proteína. E o ovo é uma fonte de proteína muito rápida e muito prática para nós. Riquíssima, né? Riquíssima. Então, a gente, 2 ovos tem 12 gramas de proteína, tu tem ali proteína praticamente para uma refeição que vai te saciar bem. Então, eu sempre incluo ovos nos planejamentos dos meus pacientes. Óbvio, é importante a gente ter uma questão de moderação. Então, assim, eu não vou comer 8 ovos no dia, né? Mas, se eu comer 2 ovos, às vezes 3, isso não vai ser um problema. A questão é sempre a gente equilibrar e tentar variar ao máximo também a nossa alimentação, né? E para quem sente menos fome, como é que faz para organizar as refeições ao longo do dia sem prejudicar o organismo? Ainda mais para quem está fazendo o uso das canetas. Perfeito, Paula. Esse ponto é muito importante porque as pessoas acabam sentindo menos fome. A caneta vai te fazer sentir menos fome, né? O apetite fica muito inibido. Então, a gente precisa pensar que a gente não vai comer apenas quando a gente tiver fome. Porque se a gente comer só quando a gente tiver fome, talvez essa fome não apareça. E a gente coma quando a gente estiver num nível de fome muito, muito grande. Que é aquela fome que faz a gente comer mais rápido, uma quantidade maior e muitas vezes uma qualidade de alimento pior. Então é só pensar, quando eu chego, por exemplo, eu fico de tarde sem comer e eu chego à noite e eu não comi nada durante a tarde. Parece que tu comeria qualquer coisa. E aí tu nunca vai pensar, vou comer um frango com uma salada, com um arrozinho. Não, tu vai pensar em comer um hambúrguer. Tu vai pensar em comer uma qualidade de alimento que não é tão interessante. Então é importante que a gente comece, até mesmo para quando a gente pensar em não usar mais o medicamento, né? Se for o caso da pessoa, quero retirar o medicamento, vou usar por um tempo e depois eu quero retirar, eu preciso organizar uma rotina. Então a gente não vai pensar aqui em comer só quando tem fome. A gente vai comer com os horários que a gente vai elencar. E aí, claro, isso vai ir de paciente para paciente, né? Mas eu oriento que a gente faça no mínimo 3 refeições no dia, buscando 4 se tu conseguir. Então, um café da manhã com proteína e com fibras. Então, daqui a pouco, ovos com fruta, um almoço, um lanche à tarde e um jantar. Pra gente ter essa rotina e aí tu poder seguir essa rotina depois, quando tu não usar mais o medicamento também, quer dizer, ir fracionando ao longo do dia, né? Isso, perfeito. Pra gente não chegar naquela fome extrema, que é a fome que faz a gente acabar comendo mais e pior, né? Exatamente. A gente tem um quadro aqui, Mitos e Verdades. Vamos Os ouvintes lá, então. adoram. Então, eu vou trazer algumas afirmações e eu vou te solicitar, de forma bem objetiva, assim, tu diga mito ou verdade, podendo fazer um comentário em cada questão. Né? Perfeito. Vamos lá. As canetas emagrecedoras fazem a pessoa emagrecer sem esforço. Mito ou verdade? Mito, já conversamos que elas só inibem o apetite, mas se a pessoa continuar comendo por outras questões, ela não vai ter um emagrecimento. Quem usa esse tipo de medicação não precisa ajustar a alimentação. Mito ou verdade? Mito, já falamos também da questão das deficiências nutricionais e da perda de massa muscular, que são bem importantes. Comer muito pouco pode atrapalhar o resultado do tratamento. Verdade, porque se a gente comer muito pouco e não tiver a rotina, a gente vai acabar tendo também, de novo, as deficiências nutricionais. Então é importante que seja comer de acordo com aquilo que tu precisa de fato, e não só comer cada vez menos, né? A recuperação de peso após a suspensão do medicamento é comum.
Verdade. Temos, obviamente, vai depender de pessoa para pessoa. Então, quem tem a reeducação alimentar, a atividade física como base, exclui álcool, resolve, né? Realmente, todas as partes de estilo de vida têm uma recuperação menor, mas tem pessoas que, se só utilizar o medicamento e não tiver uma reeducação alimentar, de fato, podem recuperar o peso. Essas medicações podem auxiliar no manejo da compulsão alimentar. Podem, isso é verdade, Paula, justamente por reduzir esse food noise que a gente chama, né? Que é esse ruído alimentar da gente ter sempre essa vozinha na nossa cabeça falando, vamos comer um doce. Então, eu já tive várias pacientes que tiveram essa melhora da compulsão, de fato, com o uso do medicamento. A reeducação alimentar é o principal fator para resultados duradouros. Verdade. Então, quando a gente muda os nossos hábitos de uma maneira que não seja pontual e sim de uma forma duradoura pro resto da vida, né? Eu digo que a alimentação saudável, ela é para sempre. Então, não vai ter um momento que a gente pare e justamente ela é a chave para que a gente consiga perder peso e manter esse peso perdido no longo prazo também. É importante manter uma rotina alimentar mesmo com pouca fome. Verdade, precisamos manter a rotina justamente para que a gente consiga atingir as nossas metas ali de proteínas, de fibras, de cálcio, de ferro, entre muitos outros nutrientes. Perfeito. Ana Kraus Penhar, nutricionista. Quero te agradecer pela participação aqui no Viver Bem. Foram ótimas dicas aqui para os ouvintes. Um bate-papo super esclarecedor aqui. Perfeito, e poder Paula. contar contigo novamente aí pra gente abordar outros temas e assim, a alimentação faz toda a diferença. Com certeza, Paula. Eu quero agradecer de novo pelo espaço aqui que a Rádio Guaíba me trouxe, justamente para a gente poder falar sobre esse tema que, como falamos, vai crescer muito ainda ao longo dos anos e, de fato, a gente precisa que essas informações verdadeiras estejam acessíveis e de uma forma fácil para a população, né? E não só a ciência nos livros, não, que elas estejam de forma acessível para que a população entenda também. Então, é um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. E lembre-se, mês da saúde Unimed Porto Alegre. Viva a sua saúde todos os dias. Fica claro que não existe solução mágica. O cuidado com a saúde passa por escolhas conscientes e acompanhamento profissional. E você que está nos ouvindo, lembre-se, antes de iniciar qualquer tratamento, procure orientação de profissionais qualificados. Nós ficamos por aqui, mas voltamos no próximo programa com mais conteúdo para ajudar você a viver melhor. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Na equipe técnica, Jorge Brum e Cleiton Lopes. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. E direção geral, de Claudinei Girotti.